Shalom, shalom, amados. Mais um dia. Glória a Deus. Bendize a nossa alma ao Senhor. Tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome. Bendize a nossa alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas dores, nos enche de vida, de forma que somos renovados, tal como as águias. Antes de nós continuarmos, você poderia nos ajudar a levar essa palavra mais além? Então, vou te pedir que você compartilhe, que você curta, deixe esse pedido de oração. E vamos lá. Você já parou para pensar nessa palavra que diz que Jesus ele fala que ele, né? Para nós não pensarmos que ele veio trazer a paz ao mundo. Ele fala, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a dou como vou lá dar ao mundo. Por que será? Está lá em Mateus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 34. Nos diz assim: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Nossa, mas que é isso, Jesus? E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. E aí? Vou parar por aqui, né? Porque aqui a coisa já pega um pouquinho, né? Por que ele disse isso? Com quem que nós nos relacionamos mais de perto no dia a dia? São os da nossa família. E quando ele disse que ele não veio trazer a paz ao mundo. Por quê? Quando nós andamos nos caminhos de Jesus, a tendência é nós entrarmos em choque com as outras pessoas. E interessante que ainda que a gente eduque os nossos filhos, né? Dentro da palavra, que a gente leva à igreja, eles crescem, eles se tornam pessoas livres, porque Deus deu livre-arbítrio para eles. E às vezes eles tomam outros caminhos. E quando nós mantemos a nossa postura, nós acabamos incomodando as outras pessoas. E aí a paz se vai, não é verdade? Então é necessário que a gente, quando ele fala, eu vim trazer espada. A espada, ela causa uma divisão, não é verdade? E ainda assim, que vem essa divisão, essa coisa toda, né? Não é uma divisão literal, é uma divisão com relação a propósitos, a objetivos. Mas nós não vamos ter que ter equilíbrio, sabe? Por exemplo, quando os maridos, né, não comungam dos mesmos objetivos com relação à espiritualidade. O que Pedro fala? Olha, mulheres, vão ganhar seus maridos com silêncio, com a oração. E com relação aos filhos também. Eu aprendo uma coisa, sabe? O desligamento emocional. Desligamento emocional não significa que você vai abandonar uma pessoa, que você vai amputar, igual você corta alguma parte do corpo e fica amputado. Não. Você vai agir de maneira, ou reagir, que o comportamento da outra pessoa não afete, sabe? O seu comportamento. Você não vai viver reagindo. Você vai amar, você vai viver, deixar viver. Claro, tem os limites. Quando nós estamos lidando com crianças, com adolescentes, não é assim, né? Ou até mesmo quando os filhos dependem, né? Eles vão ter que se submeter. Mas, quando nós estamos numa família que nem todos, e isso é muito comum, é o que Jesus disse. Os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Por quê? São as pessoas que nós amamos muito, que a gente quer ver bem. E aí a gente tem aquela tendência de querer controlar. A melhor maneira de nós controlarmos vai ser através da oração. Não há outra maneira. Às vezes temos até que nos afastar, nos desligar, né? Emocionalmente, e só orar. Porque o que a oração não puder fazer, nada mais fará. E continuando. Aí ele vai, versículo 17. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Porque quando eu amo alguém mais do que Jesus, eu me rendo. Eu acabo renunciando a segui-lo porque eu não quero desagradar determinadas pessoas. Se eu não tenho esse propósito bem firmado dentro de mim,
eu vou me sentir muito abalada e vou abrir mão das minhas convicções para poder agradar as outras pessoas. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. E aí, morrer como ele morreu. Não no sentido literal de ir para a cruz, apesar de que nós sabemos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E outros também morreram dessa maneira bem agressiva. Mas quando ele diz morrer, é renunciar, sabe? A querer a justiça com as próprias mãos. É renunciar a usar, né? Como Jesus não usou do poder para agilizar coisas materiais, mas ir muito além, né? É morrer para o nosso ego. É seguir os passos do mestre. Então, quem ama, quem se apegar muito mais a isso tudo que ele está falando aí, não vai ser feliz e não vai conseguir seguir Jesus. É muito radical, realmente. Ao olhar do mundo, ao olhar daquele que ainda não tem uma mente espiritual, seguir Jesus é loucura. É loucura. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquecer a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Amados, mas em tudo isso aqui há equilíbrio, tá? Porque a Bíblia também fala, né, que o nosso primeiro ministério é a família, é a casa. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Eu posso priorizar o reino dos céus e posso continuar amando a minha família, cuidando. Só que tudo tem que ter o equilíbrio. E o que entra nesse equilíbrio são limites saudáveis. Porque dizer sim, sempre, 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 não é saudável. Sorrir, sorrir sempre. Não, peraí. Não é por aí. Jesus nos ensinou a dizer não, colocar limites. Então, tudo isso faz parte. Agora, a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. Está tudo aqui na Bíblia. É o livro que nós precisamos ler, é o principal. Podemos ler outros livros? Eu estou lendo 3 livros no momento. Bíblicos. 3 livros, todos falando da Bíblia, sabe? Né? Um fala sobre, né, viver além dos sentimentos, o outro fala antes de dizer amém, o outro fala sobre a graça. Além de sentimentos, eu estou terminando. O outro, dizer amém também estou terminando. Falta lá o outro da graça, né, porque é um compêndio, são mais de 400 páginas. Mas o mais importante, ó, eu leio porque eles têm as referências bíblicas e a visão de autores renomados, respeitados, homem, no caso são 2 homens e uma mulher, de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas, né, só a Bíblia, só a Bíblia. Não, peraí, eles todos estão falando da Bíblia, tá? É claro que Deus me revela, Ele me fala muitas coisas quando eu sento para ler a Bíblia, né? E eu vou lendo, né? Eu tenho o hábito de ler a Bíblia orando em língua. Porque é só a língua, minha língua que está trabalhando, né? Minha mente está aqui, focada aqui. Então, Deus me fala assim com profundidade. Houve um tempo que eu li a Bíblia. E eu, ai, meu Deus, não consigo entender. Não faz muito sentido, é estranho. Mas a partir do momento, sabe, que houve essa intimidade maior com o Senhor, nossa, né? Muda, a coisa muda. Então, amados, entender isso aqui, que Jesus não veio trazer, né? Ele veio trazer espada. Porque realmente, aquele que quiser segui-lo vai encontrar contradições, sim. Vai encontrar bloqueios, vai andar na contramão. Mas, amados, não há felicidade, não há vida plena longe de Jesus. Não existe. Não tem nada, não tem ninguém que vai tomar esse lugar, que vai nos dar equilíbrio, que vai nos dar satisfação mais do que Jesus. Sabe? Então, as pessoas que estiverem andando na contramão, que não seguir Jesus, realmente vão se esbarrar em nós vamos esbarrar nelas. Só que nós não vamos abandoná-las radicalmente, né? Só se houver um fator muito grave, né? E as pessoas não dependerem mais de nós, então a gente vai manter um relacionamento, né? Um pouco afastado, mais afastado. Em questões radicais, em questões de que haja prejuízo, né?
até físico, alguma coisa assim, de acabar com a nossa paz, com a nossa saúde. Porque Deus fala pra gente amar Ele e amar a nós para amar o próximo. Que ninguém vai amar o outro mais do que a si mesmo, porque tá errado. Essa aí não é a ordem que Deus nos dá. Não é o que nós aprendemos de Jesus. Então nós aprendemos que as pessoas não podem determinar. Quando nós acordamos, sabe, esperar para ver como a gente vai se sentir, nós, com a nossa mente, já temos que falar, sabe, que declarar. Muitas pessoas acordam mal-humoradas, acordam ainda dormindo, né? Se eu acordar e não orar, sai de perto. Vai ser difícil. Deus me livre ficar sem orar. Misericórdia, como o ar que eu respiro. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu perco completamente a conexão. Eu não funciono, sabe? Eu tenho que parar, eu tenho que orar, eu tenho que, sabe? Não vou dizer que tem algum dia que a gente não tem condição, né? Eu gosto da manhã do meu dia, parar ali, orar, sabe? É esse horário, é antes de qualquer coisa, é dar o primeiro lugar a Deus. Porque eu sei que, ó, se eu não fizer isso, meu Deus, não dá certo, mas não dá mesmo. O dia não vai valer a pena, sabe? E eu fico feliz de ter aprendido isso, porque me faz muito bem. Então, já acordar, né? Às vezes eu acordo, você acha que eu quero falar? Eu digo, vai falar sim. Todas as vezes da minha vida, quando eu quis resistir à oração, que eu fui e eu orei, foi a oração que me protegeu. Foi a oração que me deu uma nova visão, que me deu um novo panorama, que me impulsionou, que me entusiasmou. Sabe quantas vezes a gente tá... Eu digo por mim, né? Eu tô assim, nossa. Aí eu paro, vou louvar, vou adorar. Às vezes eu não consigo sozinho, tem que, né, colocar lá no celular um louvor, sabe? E às vezes aquele dia é difícil até achar qual louvor. Mas eu insisto. Eu começo a louvar, eu começo a adorar. E quando eu não encontro nenhum louvor, eu começo a falar sozinho. Esse dia eu fiz uma música para Deus, meu pai. Sabe, eu comecei a cantar, a falar com ele o que eu queria falar, o que eu queria agradecer, porque não tinha nenhum louvor que quisesse, que falasse aquilo que eu precisava falar. E eu comecei falando, e a gente ficou ali, aquilo passou, sabe? Então é isso. Que nós tenhamos hoje um dia de paz, da graça de Deus. Tem um pernilongo mordendo aqui. Que seja um dia, né, uma sexta-feira abençoada, abençoadora, que nós realmente busquemos a Cristo. Haja o que houver, o nosso motivo maior, a essência, o que nos motiva é a presença. Sem a presença não, nada faz sentido, sabe? E quando faz é fugaz, não vai, é mentira, é ilusão, amados. Vamos orar? Ô papaizinho lindo, querido, santo, amoroso, presente, nossa, como é bom te conhecer, como é bom andar contigo, como é bom. Ô Pai, nós nos entregamos a Ti mais um dia, Deus. Ah, Pai, dá-nos esse entendimento quando o Senhor fala. O Senhor não veio trazer a paz, que o Senhor veio trazer a espada, Deus. Para que haja uma compreensão sobre isso, Pai. Porque só o Espírito Santo pode completar aquilo que eu talvez não tenha conseguido, né? Ou de acordo com a mente de cada um, Deus. Mas que o Senhor venha. É muito profundo tudo isso. Nós sabemos, eu sei, sim, o Senhor sabe que é muito profundo isso que eu estou falando. Isso engloba muitas questões, Deus, muitas posições. É preciso uma caminhada de fé para entender essa palavra, Senhor, para poder entendê-la na inteireza dela, Deus, tudo que ela envolve, Deus, família, valores. Nós temos um amor próprio, saudável, Deus, nós sabemos colocar limites, nós sabemos a nossa identidade, não é uma palavra isolada, Deus, mas é uma palavra que engloba os nossos valores, uma postura de certa maturidade espiritual, Deus. Então, dá-nos essa maturidade, ó Pai. Ninguém de nós não está suficientemente maduro para dizer que estou pronto. Não. Nós podemos cada vez estar melhores. Nos ajude, Senhor. Ser com cada um, os pedidos de oração que estão aí, Deus. Ah, Pai, ser com os presos, com os doentes, com os desenganados, ó Pai. Ô, Pai. Ah, Pai, esse mês, né, trabalha-se o suicídio, né?
É o setembro amarelo, Senhor. Nós sabemos que o inimigo ele anda louco, tá? Para tirar as vidas, ó Pai. Nós oramos por essas pessoas que estão deprimidas, ó Pai. Nos unimos em oração, Deus. Ah, Pai, Tu és misericordioso, bom. O Senhor não quer que ninguém se perca, Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos unimos para orar. Porque nós sabemos que unidos nós temos mais força. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, amados. Um dia abençoado para você.